A FIA marcou uma reunião de emergência antes do GP de Miami. O motivo? Um carro que engasga a 300 km por hora e uma marca que não pode se dar ao luxo de passar vergonha na Flórida. Se você quer entender o que realmente acontece nos bastidores da Fórmula 1, além do que aparece na transmissão oficial, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a análise vai fundo. O motor da Audi está destruindo as corridas de Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg em plena aceleração, e a situação chegou a um ponto tão crítico que a FIA precisou intervir antes que o GP de Miami transformasse o problema em vexame público. Mattia Binotto finalmente admitiu o que os dados já gritavam há semanas. O projeto alemão nasceu com um gap de performance significativo, e o que está em jogo agora não é um ajuste pontual de setup, é uma mudança de regulamento que pode ser a única saída real antes que a temporada escape de vez. A situação saiu do campo das desculpas de início de temporada e entrou na zona do desastre factual. As largadas se tornaram um maior pesadelo de Bortoleto. Em Suzuka, o brasileiro despencou da 13ª para a 19ª posição em poucos metros. Não foi erro de reflexo nem má decisão do piloto. Foi o software da unidade de potência escolhendo o pior momento possível para economizar bateria. Hülkenberg foi direto ao ponto depois da corrida. Com uma saída normal, os pontos estariam garantidos. É decepcionante, é frustrante e precisa ser resolvido. Na China, o alemão perdeu 9 posições na largada, o mesmo problema em um circuito completamente diferente. Quando uma falha se repete em traçados distintos, com condições distintas, ela deixa de ser coincidência e passa a ser diagnóstico, falha sistêmica enraizada no coração do carro. Na prática, o Audi RV26 não consegue entregar torque de forma linear na saída. O computador, ao gerenciar a bateria, cria uma variação de potência que tira o carro da trajetória calculada pelo piloto nos primeiros metros. Bortoleto e Hülkenberg têm fornecido feedback contínuo aos engenheiros sobre esse comportamento, mas sem uma solução no nível do motor, os ajustes de setup têm efeito limitado. O detalhe que revela melhor a dimensão do problema é este: a equipe chegou ao Q3 em 2 das 3 primeiras corridas do ano. O chassi tem base aerodinâmica competitiva, é o motor que destrói aos domingos o que a pista toda construiu no sábado. Mas o problema não termina na largada. Quando o carro atinge velocidade máxima nas retas, outro fantasma aparece, e ele tem nome: Super Clipping. No regulamento de 2026, a potência é dividida de forma aproximada entre o motor de combustão e o sistema elétrico. Gerenciar essa divisão nas retas se tornou mais crítico do que qualquer ajuste aerodinâmico. O motor elétrico tenta recuperar energia para a bateria, ainda que o piloto esteja com o pé fundo no acelerador. Na Audi, essa transição é tão violenta que o carro parece bater em uma parede de ar invisível, como se alguém puxasse o freio de mão por 2 segundos a 300 km por hora apenas para recarregar. O limite atual de recuperação nesse modo é de 250 kW com o acelerador no fundo. Se o piloto tirar o pé, o chamado lift and coast, esse limite sobe para 350 kW. Na prática, o regulamento pune quem mantém o pé fundo e premia quem levanta. A Audi sofre mais com essa dinâmica porque seu sistema de eficiência energética ainda está aquém dos rivais. Até a Red Bull Powertrains, outro projeto de motor novo nesta era, apresenta sinais melhores de integração entre combustão e elétrico. Mercedes e Ferrari, com anos de experiência em sistemas híbridos, conseguem fazer essa recuperação sem sangrar velocidade nas retas. O que a Audi não consegue disfarçar com setup aparece como perda de ritmo nos long runs, exatamente quando as posições são decididas. A situação chegou a um ponto tão crítico que a FIA percebeu que, sem intervenção, o GP de Miami teria carros com diferenças absurdas de velocidade na reta dos boxes. E aí entrou a virada política que ninguém esperava. A federação confirmou, após reunião técnica com todas as equipes e fabricantes, que houve diálogo construtivo e compromisso para ajustar aspectos do regulamento na área de gerenciamento de energia. O cronograma foi preciso: reunião de regulamento esportivo no dia 15 de abril,
sessão técnica adicional no dia 16 e reunião de cúpula com chefes de equipe, fabricantes e direção da categoria no dia 20, antes de Miami. O plano principal é elevar o limite de recuperação no Super Clipping de 250 para 350 kW, igualando o que já vale para quem levanta o pé. Se essa mudança passar na reunião do dia 20, a Audi ganha via decreto o que não conseguiu construir em engenharia. Ao permitir recuperação mais agressiva sem ancorar o carro, a federação está nivelando o campo por baixo. Quem ganha? Quem tem o pior sistema elétrico. Quem perde? A Mercedes, que investiu fortunas para ser eficiente dentro das regras que existiam, e pode ver essa vantagem sendo diluída por decisão política para salvar o espetáculo na Flórida. Isso já parece muito mais política do que engenharia, e a pergunta muda de tom. A Audi está sendo resgatada ou a Mercedes está sendo assaltada em plena luz do dia? Stefano Domenicali está pressionando para que as definições saiam antes de Miami. O objetivo oficial fala em segurança e classificações mais limpas, com pilotos mantendo aceleração total em vez de lift and coast constante. Mas a leitura dos bastidores é outra. O grid não quer ver uma marca dessa tamanha sendo humilhada publicamente nas retas da Flórida. Para Bortoleto, essa é a única tábua de salvação real a curto prazo. Binotto detalhou o tamanho do estrago. O gap não é apenas potência bruta, são eficiência energética, forma de deployment e dirigibilidade comprometida. As trocas de marcha estão excessivamente bruscas no R26, afetando a resposta do carro em toda a zona de aceleração. O próprio Binotto usou a palavra dirigibilidade. O carro não obedece ao que o piloto pede, porque a integração entre o motor de combustão e o elétrico gera ruído onde deveria haver precisão. O ponto positivo é que esses são problemas de software e calibração, corrigíveis sem tocar em hardware, sem violar o congelamento de desenvolvimento. Se a FIA aprovar os novos mapeamentos, a equipe consegue suavizar a entrega de torque via atualização de código, sem trocar uma única peça. É a chance concreta de converter o potencial que aparece na classificação em ritmo sustentável de corrida. O regulamento prevê ainda o ADU, mecanismo de desenvolvimento adicional para fabricantes atrasados, mas o próprio Binotto já admitiu que milagres não são possíveis no curto prazo. A única janela real continua sendo a reunião do dia 20. Se os ajustes passarem, Bortoleto terá um carro diferente em Miami sem que nada mude fisicamente. Se falharem, a equipe enfrenta Montreal e as corridas sprint com um motor que engasga no meio da reta. Nem todos no paddock aplaudem a mudança, porém. Alan Permaney, da Racing Bulls, sugeriu implementação faseada dos ajustes, alertando que alterações bruscas num calendário que já tem sprints em Miami e Montreal podem gerar consequências não previstas. Para a Audi, isso significa que mesmo a vitória regulatória pode chegar tarde demais para salvar a temporada. O time opera em modo de contenção de danos, usando a pausa de 5 semanas para simular largadas, calibrar torque e mapear onde cada décimo é perdido em relação aos rivais. Mas sem a canetada da federação, o software continuará sendo um limitador concreto para o talento de Bortoleto, um piloto que está entregando bem mais do que o carro merece. A ironia central de tudo isso é que a solução não vai vir das bancadas de teste nem das noites de simulação na fábrica. Vai vir de uma sala de reuniões em Paris. A Audi privilegiou potência teórica e deixou a integração híbrida para depois. Binotto acumulou responsabilidades técnicas e de gestão dentro do projeto, carregando tanto o desenvolvimento do motor quanto a pressão de entregar resultados para uma marca que entrou na Fórmula 1 prometendo competir de verdade. Sem resultados concretos, as perguntas dos investidores ficam mais difíceis de responder. E agora, a equipe depende de caridade regulatória para não virar figurante permanente no grid. 2 pontos em 3 corridas. Um carro rápido no sábado, lento quando importa. E uma reunião no dia 20 de abril que pode mudar tudo. Ou não mudar nada. A FIA está agindo pela segurança dos pilotos ou mudando a regra no meio do jogo para não deixar uma montadora alemã passar vergonha na Flórida? Essa é a pergunta que o paddock inteiro está fazendo e que ninguém responde oficialmente. Deixe a sua opinião nos comentários. Você prefere ver a FIA garantir 20 carros competitivos no grid ou as regras deveriam ser mantidas independente das consequências?
Se você quer continuar acompanhando essa guerra política e técnica com profundidade, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem também quer entender a Fórmula 1 de verdade. A gente lê tudo. Até Miami!